Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje vamos falar sobre assuntos macroeconômicos, como fazemos todos os sábados, e eu vou trazer aqui uma pimentinha para essa eleição de vocês, porque eu vou trazer dois exemplos de países que passaram por crises financeiras recentes, a Islândia e a Grécia. Cada uma adotou um tipo de modelo econômico diferente. O que a gente sabe hoje é que de 2008 da crise até hoje, a Islândia tem performado melhor e ela que adotou um modelo que não tem muito a ver com a teoria macroeconômica mais ortodoxa. Então vamos entender o que isso tem a ver com as eleições nesse vídeo de hoje. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, também não deixem de seguir a gente nas outras redes sociais e a gente já começa. Bom, gente, antes de começar, eu queria lembrar para vocês que a gente começou o nosso Black October, vai ser feito em semanas, na verdade, antecipamos um pouco, porque ele vai até o final de novembro, talvez até o início de dezembro, vão ser 5 períodos de Black Friday, e agora a gente começou essa primeira parte com as oportunidades do exterior, então a gente está colocando dica internacional, fizemos uma live na quinta-feira, vamos fazer outra na terça-feira para você entender essas oportunidades que se criaram quando os Estados Unidos caíram de 4.800 pontos para 3.700 pontos e mesmo assim os lucros crescendo. Vejam que é um modelo muito similar àquele que a gente viu no ano passado no Brasil, quando a Bolsa caiu de 130 mil pontos até 90 e poucos mil pontos, sabendo que a gente não sabe qual vai ser a mínima, talvez até caia um pouco mais, mas é importante que a pessoa tenha um período de adaptação, também tem um período de acumulação. Por isso que a gente sempre antecipa um pouquinho essas oportunidades para que a pessoa possa fazer alguns aportes nos preços mais baratos. Enfim, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Vamos falar sobre Islândia, que passou uma crise financeira muito forte de 2009 a 2012 mais ou menos, e que adotou um modelo meio fora do padrão ortodoxo em termos econômicos e sofreu muito por causa disso lá atrás. E vamos ver a Grécia também, até por ser da zona do euro, ela precisou adotar um modelo econômico mais austero, de austeridade, mais dentro do ortodoxo, porque ela precisava captar dinheiro com a União Europeia, e a União Europeia só iria financiar a dívida da Grécia se ela adotasse essas políticas de austeridade. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui no PIB da Grécia, o que aconteceu nos últimos 25 anos. Então fica muito claro aqui o período da crise mais forte, de 2008 aqui, aí ficou até 2012 caindo. A gente vê que esse período aqui de alta depois é um período que mesmo assim tem vários meses aqui para baixo, então a Grécia não conseguiu se recuperar nesse período. Aqui teve Covid, aí subiu um pouquinho mais, mas você vê que não é o suficiente para recuperar aqui essa queda mais forte. E aí o que acontece é que quando a gente vê o PIB aqui da Grécia, a gente tem uma queda dos valores de 354 milhões de euros, tá? Ou bilhões, provavelmente bilhões aqui, 354 bilhões de euros para 220, 230 bilhões de euros na Grécia. Então você vê aqui uma redução muito forte do PIB da Grécia ainda até hoje, né? Ela teve uma redução aqui, ela vai tentando se recuperar, mas muito devagar. Só para vocês verem aí a diferença, vamos colocar aqui o PIB da Islândia. A Islândia aqui adotou um modelo menos austero, teve uma queda mais forte aqui do PIB, né, caiu 11% rápido, e depois ela se recupera rapidamente aqui com 4% ao ano, mais ou menos. Claro que teve o Covid aqui, mas ela já se recupera, e a gente, quando vê o PIB aqui, a gente vê dados mais fortes da Islândia, mesmo quando a gente pega 25 anos, a gente vê que enquanto a Grécia está caindo aí 40%, a Islândia já recupera aqui, já sobe uns 15, 20% em euros, uma economia menor saindo de 21 bilhões para 25 bilhões. Cuidado para não achar que o Daniel é esquerdista, vamos dar uma olhada nas crises financeiras de cada uma e como cada uma se portou
durante a crise. Então, a Grécia, por fazer parte da zona do euro, ela precisava de um empréstimo ali do FMI, porque a dívida da Grécia, isso em 2010, saiu de 105% do PIB para 142%, e enquanto a da União Europeia subiu de 66% para 85%, teve uma crise financeira que foi forte. Todos os países acabaram subindo a dívida, inclusive o próprio Brasil cresceu. Quando chegou nesse 142%, uma economia pequena igual a da Grécia, acabou sofrendo e precisou de um pacote de austeridade para conseguir pegar esse empréstimo aqui de 100 milhões de euros da União Europeia. Então, para conseguir isso, aconteceram vários pacotes de austeridade. Eu vou tentar passar rapidamente por esses pacotes de austeridade, porque foram vários. Você fazia um pacote de austeridade e imaginava economizar um dinheiro. Aí se fazia outro pacote e imaginava economizar um dinheiro. E aí vocês vão ver como foram feitos esses pacotes. Tá? Foi aqui, ó, o pacote implementado em 9 de fevereiro de 2010, falou em congelamento de salários de todos os funcionários públicos e corte de 10% em bônus e horas extraordinárias, além de redução forte em viagens de trabalho. Então você tirou dinheiro dos funcionários públicos. Segundo pacote de austeridade também era muito parecido. Corte de 30% em subsídio de Natal e Páscoa, fim dos bônus de ausência, novo corte de 12% em bônus públicos, mais 7% nos salários dos funcionários públicos e privados, além de aumento de taxas aqui de alguns impostos. Tá? Então, depois desse pacote, o país conseguiu ainda captar outros recursos. Tá? Então, você vê que, de novo, ela tira dinheiro, ela corta salários das pessoas para conseguir reduzir os gastos públicos. Né? Aí a gente vai para o terceiro pacote de austeridade, que aí a gente já inclui aqui um pacote, né, para reduzir de novo o salário de setor público, e aqui a gente coloca a parte do setor público também, mas aí a gente já pega 13º e 14º salário, e a gente já começa a pegar parcela de pensão, entra em termos de aposentados e pensionistas. Entra aqui alguns impostos novos, aumentos de IVA e etc, um fundo de estabilidade foi criado, e aqui tem algumas outras questões que são interessantes. Né, o número de empresas públicas seria reduzido de 6.000 para 2.000 e o número de municípios diminuindo de 1.000 para 400, o que enxuga muito e reduz muito a quantidade de funcionários públicos, o que tem muito a ver com a pauta de direita. Né? A gente vê que é um formato de modelo que, se você precisa reduzir endividamento, o que você faz? Né? É a ideia do superávit primário. Você reduz o teu gasto e você aumenta a arrecadação. Nesse caso aqui, aumentou a arrecadação criando novos impostos. O Brasil, por exemplo, está querendo aumentar a arrecadação criando imposto sobre fortuna e imposto sobre dividendo. Então não é tão diferente assim. Né? Como é que você reduz empresa? Você pode fazer privatização de empresa, você pode fechar a empresa, etc. Tem muito a ver com a pauta de direito. E corte de coisa que tem muito a ver, por exemplo, reforma da Previdência, que foi feito. Né? Então, é uma pauta muito de direita. Isso aqui que aconteceu na Grécia. Né? A grande questão é que depois teve um quarto pacote de austeridade, um quinto pacote de austeridade, e vocês viram que isso não funcionou. Qual a grande diferença da Grécia com relação ao Brasil hoje? Né? A grande diferença é que a Grécia estava realmente numa crise. Ela não conseguia captar recursos no mercado. Né? Então, o Brasil não está nessa situação. O Brasil ele tem lá quase 2 trilhões de dívida para rolar agora nos próximos 12 a 15 meses, e ele consegue rolar essa dívida nessa taxa de juros que está hoje. E se o Brasil melhorar ali um pouco, cair a inflação, ela cair a taxa de juros, ele vai conseguir rolar também. Ah, é uma dívida cara hoje? É. A economia não deve crescer 5,9% ao ano, que é o IPCA mais 5,9%? Não, mas o Brasil consegue rolar. Ele não está nessa situação da Grécia que precisa fazer. Então, ok, você adotar um modelo ortodoxo. A grande questão é, quando você está numa crise, eu costumo comparar com um carro daqueles que você morreu e você tem que pegar no tranco. O que acontece? Você precisa empurrar o carro. Na hora que você empurra o carro e ele pega, é a maior burrice você continuar empurrando o carro. Né? Mas você precisa empurrar o carro. O que é o empurrar o carro? O empurrar o carro é a mão do Estado. É o Estado colocando dinheiro na economia para que a economia comece a girar.
e foi isso que a Islândia fez. Lembrando que o Brasil hoje não está numa crise financeira desse jeito. Então o Brasil talvez não precise de uma atuação dessa forma. Então vamos passar aqui para a crise financeira da Islândia. O que aconteceu? A crise financeira de 2008 na Islândia envolveu 3 dos principais bancos na Islândia. Então, ao contrário do que manda a cartilha macroeconômica atual, a Islândia fez? Em setembro daquele ano, né, ela foi anunciado que o Banco Giltnir seria nacionalizado. Quer dizer, o governo tem que botar dinheiro? Ok, a gente bota dinheiro. Quanto que custariam essas ações? Tanto. Então eu vou ter 80%, 90% do banco. Eu passo a ser o principal acionista. Isso é nacionalização. Eu boto dinheiro, em troca eu ganho ações e eu acabo sendo majoritário. Na semana seguinte, o controle do Landsbanki e do Giltnir foram cedidos à autorização de supervisão financeira da Islândia. E em seguida, o controle do maior banco da Islândia, o Kaupthing. Então, quer dizer, a autoridade de supervisão financeira da Islândia nacionalizou os 3 principais bancos da Islândia para salvar eles da crise financeira. Então, injetaram recursos e o governo acabou virando dono dos bancos. A dívida da Islândia chegou a representar 900% do PIB. A moeda nacional coroa islandesa se desvalorizou 80%, porque ninguém gosta desse tipo de política, o mercado é apavorado com esse tipo de política. A gente consegue ver isso quando a gente fala de algumas coisas, né, que a gente vê aí no Instagram, etc. E o PIB encolheu 11% em 2 anos. Para vocês terem uma ideia de quanto caiu a bolsa de Reykjavik naquele período, ela caiu de 9 mil pontos para uns 300 pontos mais ou menos. A gente está falando de uma queda de 96%. Em 3 dias ela caiu 76% aqui, saindo de 4.200 pontos para em torno de 800 pontos. Tá? Então, isso aconteceu. Só que eles fizeram um modelo mais próximo daquele keynesiano, do welfare state, de 1932, que acabou recuperando a economia dos Estados Unidos. Então, o que a Islândia fez? Cortou os juros pela primeira vez desde 2003, que também é o oposto do que se faria numa situação dessa, e ela consegue uma ajuda internacional com o Fundo Monetário Internacional, FMI, inclusive com Moscou também, pediram um empréstimo emergencial. E aí a empresa ela chega a declarar falência, já não conseguiu honrar os compromissos da dívida externa. E aí o que aconteceu depois? Por que a Islândia acabou se beneficiando? Né? Essa aqui é uma matéria do El País de 2015, que já mostra que a taxa de desemprego tinha ido a 11,9% e em 2015 já tinha caído para 3,4%. O PIB já estava crescendo 3,3%. Quer dizer, depois da Islândia iniciar em 2009 as negociações para incorporar-se à União Europeia em 2014, o governo centro-direita decidiu rompê-las. O presidente assegurou na quarta-feira que essa opção não foi esquecida. Isso matéria de 2015. Então, quer dizer, ela não entra na União Europeia naquele momento. O presidente da Islândia explicou que hoje o turismo e as exportações de pescado, sobretudo bacalhau, são as bases do país. A indústria turística há 3 anos cresce a um ritmo de 15% a 20%. Tá? Então, a empresa encontra formas de crescer. Por quê? Porque ela injeta esse dinheiro na economia. Então, a minha visão aqui é o seguinte, e se vocês quiserem ler um livro que vai fazer vocês, não é mudar de ideia, mas vocês abrirem um pouco mais a cabeça e entender o que eu vou falar da conclusão agora, leiam o livro A Economia Desumana. Tá? Por quê? Porque na hora que você faz aquele modelo austero da Grécia, você está ali tirando dinheiro, por exemplo, de hospitais, de aposentados, etc. Então as pessoas morrem por causa disso. E na hora que você pega um capital humano e ele passa a valer menos do que a austeridade do país, a coisa se complica. O que aconteceu com a Grécia? A Grécia você tirou dinheiro da economia, você tirando dinheiro da economia, as pessoas consomem menos, as pessoas consumindo menos, as empresas produzem menos, as empresas produzindo menos, elas desempregando, passam a ter menos mercado consumidor. Então hoje a Grécia ela arrecada um percentual maior de imposto do que antigamente, só que antes ela arrecadava X sobre 350 bilhões de euros de PIB e hoje ela talvez arrecade
1,3x de 215 bilhões de PIB. Então, quer dizer, ela arrecada menos. Né? Ela arrecada menos e cada vez ela tem que ficar cortando mais custo. Por quê? Porque ela não fez o carro pegar no tranco. E a Islândia, pelo contrário, né? Ela aceita gastar um pouco mais, aceita que o mercado vai odiar a Islândia por 2 ou 3 anos, e depois ela consegue ver uma recuperação e hoje ela já tem um PIB maior do que ela tinha lá atrás em 2008. É claro que as duas são muito ruins para a população. As duas economias acabaram sofrendo muito, pessoas morreram por causa disso, mas é muito mais interessante você ter essa recuperação mais rápida da economia. Tanto a gente vê esse tipo de situação que agora na época do Covid, que tiveram quedas de PIB de 11%, 10%, o Brasil foi 4,4%, você vê que todos os países injetaram muito dinheiro na economia. Eles estão entendendo a importância do Estado. Qual é o grande risco dessa operação do Estado colocar dinheiro? Porque quem coloca dinheiro normalmente é um governo de esquerda. Mas você vê, o Brasil, por exemplo, tem um governo mais de direita e o Brasil entendeu essa necessidade, tanto que o Brasil caiu o PIB ano passado 4,4%. Você pega alguns outros países que caíram 11%, 15%, 12%, né, que não injetaram tantos recursos. Qual é o grande risco? O grande risco foi o que aconteceu no Brasil ali de 2011 a 2014. Por exemplo, passou essa crise econômica. No Brasil, o Brasil em 2010 ele já estava crescendo 7%. Ter o Lula ali de presidente foi muito bom. Por quê? Porque a economia do Brasil caiu com a crise financeira e ele logo percebeu que ele precisava injetar recurso na economia. Então, aquele período ali, o Brasil caiu muito superávit primário, injetou de recurso e ele até citava que ia ser uma marolinha no Brasil, porque ele percebeu essa importância de fazer o Brasil pegar no tranco. E ele pegou no tranco, e rápido. Tanto que a Bolsa de Valores em 2009, vejam aí quanto que ela cresceu, tá? Se eu não me engano, aquela cresceu em 70%, 80%. Agora, qual foi o erro? Continuar empurrando o carro de 2011 a 2014. Então você tinha lá, né, queda de juros mais forte, você tinha subsídio para algumas empresas abaixo da taxa Selic, você tinha juros muito baixos para aquisição de carro, para aquisição de caminhão. Você vê que a crise de 2018 lá da greve dos caminhoneiros foi um reflexo daquele subsídio todo que foi dado para caminhões de 2011 a 2014, quando a economia já não precisava mais disso. Então você começa a gastar dinheiro público sem ter uma contrapartida de aumento de arrecadação. Olha como é importante esse ciclo, né? Então, quer dizer, você tem dois momentos que são importantes você ter a esquerda no governo. Você tem um momento quando a economia está muitíssimo ruim, em que você precisa fazer esse carro pegar no tranco. E qual é o erro da esquerda? O erro da esquerda é ela não perceber que ela precisa parar isso e usar uma pauta mais de direita. Ela acaba colocando mais tempo isso, porque ela quer mostrar esse crescimento errado por mais tempo, depois que passa o período inicial. E o outro é no outro extremo. Ou seja, a economia começa a crescer muito, as empresas começam a dar muito lucro e a gente vê que as pessoas não têm reposição salarial, elas não têm uma renda gerada que é importante. Nesse momento, normalmente você tem um governo de direita e que ele teria que adotar algumas medidas que são mais de esquerda. Tá? Então você tem às vezes algum governo de direita que adota medidas de esquerda. Foi o caso do governo Bolsonaro depois do Covid. Ele percebeu que ele precisava pegar no tranco. Tá? Foi o caso, por exemplo, ao contrário do governo Lula, lá de 2004 a 2008, mais ou menos, que ele adotou medidas de direita. Ele continuou com o tripé macroeconômico e ele pagou, por exemplo, as dívidas do FMI. Então, você não tem um governo que seja assim, de direita ou de esquerda. Você percebe o ciclo econômico e aquele governante que está ali no poder, ele tem que saber se ele tem que adotar uma medida mais de direita ou mais de esquerda. Para quê? Para que você não use medidas de austeridade exacerbadas igual a Grécia e você fique perpetuando a crise. Mas também para você não ficar colocando mais lenha numa fogueira igual aconteceu de 2011 a 2014, se a fogueira já está pegando fogo.
entendeu? Então, o meu viés, quando eu analiso um país, quando eu analiso eleições, quando eu analiso econômico, é muito parecido com quando eu analiso bolsa, porque eu olho o ciclo. Na bolsa eu olho muito o ciclo da taxa de juros, eu olho muito o ciclo de crescimento do país. Na hora do país, na hora da eleição, eu olho muito como é que está o ciclo econômico, o que, que se demanda naquele momento. Tá? Então é muito por aí esse vídeo de hoje. Queria trazer esses dois exemplos da Islândia e da Grécia para você ver que às vezes seguir a cartilha não é o ideal. E melhor ainda, essa cartilha do movimento macroeconômico, ela muda ao longo do tempo, porque vai se tendo novos exemplos em que esse modelo não funciona tão bem. São modelos que são muito fora da curva. Exatamente igual é precificado opções, por exemplo. Opções é precificado pelo modelo de Black-Scholes. E esse modelo de Black-Scholes, ele parte do pressuposto que as ações se distribuem de acordo com a curva de Gauss, que é a distribuição normal. Desculpa se vai ficar técnico. E aí o que o Taleb percebe? O Taleb ele percebe que tem dados momentos que você tem o tal do tail risk, que é o risco de cauda. E que aí a bolsa ela pode subir, pode ter uma volatilidade muito acima daquilo que está precificado ali. Então o que ele propõe? Ele propõe que se tenha algumas puts, por exemplo, em carteira. Tá? E aí você muda um pouco esse modelo. O modelo de Black-Scholes continua sendo utilizado. Ele vai funcionar 95, 99% do tempo. E quando ele não vai funcionar? Quando tem um evento de cauda. O modelo macroeconômico ele vai funcionar 95, 99% do tempo. E quando ele não vai funcionar? Quando tem um evento de cauda. E qual é o evento de cauda nos países? É quando tem a Covid. É quando entra numa crise econômica dessa, que a dívida vai para 900% do PIB, como o caso da Islândia. E aí você tem que saber usar um modelo diferente daquele modelo macroeconômico tradicional, porque ele não funciona. Tá? Então, esse era o meu recado de hoje. Tentando ficar o mais fora das eleições possível, que é o que eu quero, mas trazendo para vocês informações que são importantes com relação à parte econômica. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.